Então, de volta às aulas de Direito Constitucional. Nós vimos no bloco anterior o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado reformador. Na verdade, nos estados federais, o tema poder constituinte tem ainda um desdobramento importante, exatamente porque nos estados federais, além da Constituição do Estado Nacional, os estados membros da Federação também possuem suas próprias constituições. Há também, então, o poder estadual de elaboração da Constituição Estadual. A doutrina, ao analisar este poder constituinte, o classificou como um poder constituinte derivado. Porque, embora seja um poder de criação de uma Constituição, é, na verdade, um poder não inicial, porque ele só existe uma vez que instituído pela Constituição Federal. Portanto, é um poder derivado, instituído e não originário. É um poder que está sujeito aos limites estabelecidos pela própria Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece qual é o campo de competência dos Estados-membros e, portanto, as matérias sobre as quais terá o Estado autonomia para introduzir e dispor em sua Constituição Estadual. Por isso, o poder estadual de elaboração da Constituição Estadual foi classificado como uma modalidade de poder constituinte derivado. Ficou consagrado o nome poder constituinte derivado decorrente. No caso brasileiro, está expresso na nossa Constituição, no artigo 25, que cada Estado deve fazer a sua própria Constituição Estadual. Aí está a consagração do poder constituinte derivado decorrente dos Estados-membros da Federação Brasileira. E as disposições transitórias é que estabeleceram um prazo de 1 ano para que cada Estado exercesse esse poder, contado da promulgação da Constituição Federal. Houve uma discussão adicional no Brasil com o advento da Constituição de 88. Discutiu-se se haveria também, sob a égide da Constituição Cidadã de 88, também na esfera municipal, um poder constituinte derivado decorrente. A discussão decorreu do fato de que a Constituição de 88 incluiu os municípios no rol dos entes da Federação. Considerou o município ente da Federação, como consta textualmente do artigo 18 caput da Constituição, que reforça a ideia que já estava expressa no próprio artigo 1º caput da mesma Constituição. Seguindo modelo diverso do tradicional, o tradicional considera como ente caracterizador da forma federativa de Estado o Estado-membro como um ente intermediário entre o governo central e o municipal. A Constituição de 88, em caminho inovador, considerou também os municípios entes da Federação. Por isso foram chamados pela doutrina de entes da Federação de 3º grau. E na condição de entes da Federação, receberam da Constituição de 88 o poder de elaboração de seus próprios documentos organizativos, que continuaram com a denominação de Lei Orgânica Municipal. Prevê o artigo 29 da Constituição de 88 que cada município teria o poder de elaboração
de sua própria lei orgânica municipal, que dispõe exatamente dos poderes públicos municipais. Trataria tipicamente de uma matéria constitucional. E discutiu-se então se isto teria representado o reconhecimento pela Constituição de 88 de um poder constituinte derivado decorrente municipal. Apesar dos embates doutrinários, acabou por prevalecer, especialmente na jurisprudência, a posição de que, na verdade, não há na esfera municipal um poder decorrente, um poder constituinte derivado decorrente. Prevaleceu o entendimento de que lei orgânica municipal não tem status de norma constitucional, diferentemente do que ocorre com as constituições estaduais. Lei orgânica municipal tem status de norma legal e não de norma constitucional, de tal modo que sua violação implica ilegalidade e não inconstitucionalidade. Não tendo lei orgânica municipal status de norma constitucional, não tem o poder que a elabora status de poder constituinte derivado decorrente. Esta a posição que prevaleceu na jurisprudência no Brasil. E em relação ao Distrito Federal? O Distrito Federal tem características peculiares. O Distrito Federal não é e não pode ser dividido em municípios, conforme estatui o artigo 32 da Constituição da República. De tal modo que Brasília e as chamadas cidades satélites não são municípios propriamente. Não há vereadores eleitos, não há prefeitos eleitos. Existem administradores regionais para essas regiões, designados pelo governador do Distrito Federal, mediante aprovação do Legislativo Distrital. O que significa que o Legislativo do Distrito Federal exerce competências legislativas que seriam estaduais e também as que seriam municipais. Portanto, o Distrito Federal, ao elaborar o seu documento organizativo, que também tem o nome de Lei Orgânica do Distrito Federal, trata, neste documento, de matérias que seriam de competência estadual e também de matérias que seriam de competência municipal. Chegou-se à conclusão de que as normas, com a chancela do próprio Supremo Tribunal Federal, de que as normas da Lei Orgânica do Distrito Federal, que tratam de matéria que seria de competência estadual, têm status constitucional, equivalente nos estados a uma Constituição estadual. Mas as normas da Lei Orgânica do Distrito Federal, que tratam de matéria que seria de competência municipal, não têm status de norma constitucional, mas apenas de norma legal. De tal modo que a Lei Orgânica do Distrito Federal apenas parcialmente tem status constitucional. E a previsão
na Lei 9868/99, Lei 9868/99, da possibilidade de propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal para a proteção da parte da lei orgânica distrital que trata de matéria que seria de competência estadual. Sendo assim, o poder que elaborou a lei orgânica do Distrito Federal foi um poder que teve natureza apenas parcial de poder constituinte derivado decorrente. Portanto, em síntese, chegamos à conclusão de que no federalismo brasileiro, os Estados-membros, obviamente, têm um poder constituinte derivado decorrente. Os municípios não têm, e o Distrito Federal tem parcialmente. Como vimos, o poder derivado decorrente, por ser derivado, está sujeito às limitações impostas pela Constituição Federal. Caso contrário, não seria um poder derivado. E a doutrina apresenta uma classificação dos princípios da Constituição Federal que devem ser observados pelo poder constituinte derivado decorrente. Entre as classificações mais divulgadas, ganha destaque a de José Afonso da Silva, que assim seleciona os princípios da Constituição Federal que devem ser observados pelo poder derivado decorrente. O primeiro grupo de princípios são os chamados princípios constitucionais estabelecidos. São as normas da Constituição Federal que estabelecem limitações explícitas, diretas aos Estados-membros, bem como limitações implícitas, indiretas aos Estados-membros. Um exemplo de norma da Constituição Federal que estabelece uma limitação direta, explícita, dirigida aos Estados, é o próprio artigo 19 da Constituição, que estabelece, na realidade, limitações não só aos Estados, mas a todos os entes da Federação, mas menciona pessoalmente os Estados. É o artigo que diz que é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios a adoção de relações de vínculo e dependência com entidades religiosas ou seus representantes. Veda também recusar fé a documentos públicos e a criar distinções entre brasileiros. Temos então vedações explícitas, diretas. A Constituição muitas vezes prevê também limitações, vedações implícitas, indiretas aos Estados, como por exemplo o artigo 21 da Constituição, ao prever as competências administrativas exclusivas da União Federal. No momento em que o caput do artigo 21 diz compete à União, implicitamente já está determinando que os Estados não disciplinem esta matéria. Temos aí então uma limitação implícita, uma vedação implícita, assim como outros inúmeros exemplos que poderíamos citar na Constituição. O fato é que toda norma da Constituição Federal que consagre normas dessa natureza, contendo vedações explícitas ou implícitas aos Estados, são denominadas de princípios constitucionais estabelecidos. Segundo grupo de princípios que devem ser observados pelo poder decorrente são os chamados princípios constitucionais sensíveis, expressão de construção doutrinária para designar os princípios
previstos no artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal, cuja violação por parte de um Estado-membro provoca intervenção federal nesse Estado. São eles a forma republicana de governo, o regime democrático, o sistema representativo, os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal, a prestação de contas pela administração pública, direta e indireta, e a aplicação de um mínimo dos recursos estaduais nos setores de ensino e saúde, de acordo com aquilo que a própria Constituição prevê, seja em relação à educação no artigo 212 da Constituição, seja em relação à saúde no artigo 198, parágrafo 2º da Constituição, que foi disciplinado pela Lei Complementar 141/12. Esses, portanto, os princípios constitucionais sensíveis, que se forem violados pelo Estado, caberá com exclusividade ao Procurador-Geral da República apresentar perante o Supremo Tribunal Federal uma representação interventiva. E se o Supremo Tribunal Federal entender que houve realmente a violação ao princípio sensível por parte do Estado-membro, e se realmente há a necessidade da intervenção, julgará procedente a representação, requisitando ao Presidente da República o decreto interventivo. Terá, então, o Presidente da República o prazo de 15 dias contado da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal para implementar a execução federal, dando cumprimento ao que consta no artigo 36, parágrafos 1º e 3º da Constituição. Ou seja, o Presidente da República fará um primeiro decreto interventivo para sustar o ato estadual que violou o princípio sensível e, não sendo suficiente, editará um segundo decreto interventivo contendo medidas interventivas efetivas. E este segundo decreto será submetido à apreciação do Congresso Nacional. O terceiro grupo de princípios constituem os chamados princípios constitucionais extensíveis, que devem ser observados, diga-se de passagem, também pelos municípios, mesmo não havendo poder constituinte derivado decorrente municipal. O que são os princípios constitucionais extensíveis? São normas da Constituição Federal que tratam apenas da organização das instituições da União Federal. Não fazem referência direta aos demais entes da Federação. Entretanto, devido à importância dessas normas para garantir uma certa uniformidade e unidade ao federalismo brasileiro, chega-se à conclusão de que deveriam ser também observadas pelos demais entes da federação no momento de elaboração da disciplina normativa dos institutos e instituições equivalentes. Então, essas normas da Constituição Federal, voltadas à União Federal, textualmente, mas que teriam grande importância para garantir a uniformidade do federalismo brasileiro, deveriam ser transportadas às demais esferas da federação
no momento da disciplina das instituições equivalentes. O Supremo Tribunal Federal, como intérprete maior da Constituição, é que identificou ao longo dos anos inúmeras normas da Constituição Federal e considerou como princípios constitucionais extensíveis, portanto, que devem ser observados também pelas demais esferas na disciplina das instituições equivalentes. Como, por exemplo, as normas da Constituição Federal sobre processo legislativo, as normas da Constituição Federal sobre eleição do chefe do Poder Executivo, as normas da Constituição Federal sobre orçamento público, sobre organização, composição do Tribunal de Contas, entre outras. E o nome dado ao critério de adequação dos princípios extensíveis às esferas estadual, distrital e municipal é princípio da simetria ou paralelismo de formas. Estas, portanto, as considerações que mereciam ser registradas sobre o poder constituinte derivado decorrente. Passamos, a partir de agora, ao próximo ponto, a analisar a chamada hermenêutica constitucional na sua concepção mais abrangente. O termo hermenêutica, no seu sentido etimológico estrito, designa apenas a arte de interpretar normas. É possível estudar sob o prisma da hermenêutica não apenas propriamente a interpretação, mas também a validade, a vigência, a aplicabilidade, a integração e a própria interpretação das normas constitucionais. Portanto, é sob este enfoque mais amplo que seguiremos por aqui. Então, analisaremos neste roteiro a validade, a vigência, a aplicabilidade, a interpretação e a integração das normas constitucionais. Seguindo esta ordem, partimos então da validade das normas constitucionais. Norma válida é aquela produzida de acordo com o processo legislativo estatuído pelo ordenamento vigente. É o que se chama validade formal da norma, produzida de acordo com o processo legislativo estabelecido. Além disso, para que a norma seja válida, o seu conteúdo deve ser compatível com o ordenamento jurídico vigente. É a chamada validade material. No plano das normas constitucionais, é preciso destacar que as normas constitucionais originárias, ou seja, as normas constitucionais produzidas pelo poder constituinte originário, são sempre válidas, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista material. Não cabe, até mesmo em razão das características do poder constituinte originário, que é um poder autônomo, ilimitado e incondicionado. Portanto, as normas que ele produz são válidas do ponto de vista
do processo legislativo, formal, e são válidas também do ponto de vista material. Esta é a posição que prevalece no Brasil com a chancela do Supremo Tribunal Federal. Para o próprio Supremo Tribunal Federal, não caberia ao Poder Judiciário, que é um poder constituído, reconhecer a invalidade de uma norma produzida pelo Poder Constituinte originário. O que significa que todas as normas constitucionais originárias da Constituição, obviamente, são válidas. Não se aplica no Brasil, portanto, a famosa tese, já questionada por diversas vezes em concursos públicos, do alemão Otto Bischoff, que sustentou a possibilidade, em duas hipóteses, da existência de normas constitucionais originárias inconstitucionais. É o fenômeno das normas constitucionais inconstitucionais, que deu título, inclusive, à obra deste autor alemão. Ora, em que hipótese seria possível visualizar normas da Constituição originárias, mas inconstitucionais? Primeira hipótese, por contrariedade a um direito suprapositivo, como o direito natural. E, em segundo lugar, na hipótese em que uma norma originária da Constituição contrariasse outra norma também originária da mesma Constituição, mas que integrasse o núcleo das normas principais, fundamentais daquela Constituição. O que, eventualmente, seria comparável que no Brasil se conhece como cláusulas pétreas. Porém, o Supremo Tribunal Federal, desde a ação direta de inconstitucionalidade 815, a DIN 815, afastou esta possibilidade constante da tese de Otto Bischoff, ao confirmar que as normas constitucionais originárias serão sempre válidas. Não podemos, portanto, declarar a inconstitucionalidade de norma constitucional originária. Frisou o Supremo Tribunal Federal que as cláusulas pétreas constituem obstáculo apenas ao poder constituinte derivado e não ao poder constituinte originário. Portanto, em relação à validade das normas constitucionais, temos que as originárias são sempre válidas. Muda um pouco o panorama se analisarmos a matéria tomando por base as normas constitucionais derivadas. As normas constitucionais derivadas são aquelas produzidas pelo poder constituinte derivado reformador. Portanto, as introduzidas na Constituição pela via da emenda. Agora muda o panorama. É possível, sim, o reconhecimento da inconstitucionalidade de norma constitucional derivada, seja por vício formal, seja por vício material. Seja porque uma emenda foi aprovada contrariando as regras de processo legislativo previstas na própria Constituição, seja porque uma emenda afrontou cláusula pétrea. Portanto,
norma constitucional derivada pode ser declarada inconstitucional. Assim está, então, a matéria relacionada à validade das normas constitucionais. Normas constitucionais originárias são sempre válidas. Normas constitucionais derivadas podem, eventualmente, ocorrer o reconhecimento de sua inconstitucionalidade. Vimos, então, a validade das normas constitucionais. Passamos, então, agora para a análise da vigência das normas constitucionais. A vigência é a qualidade da norma que dá a ela executoriedade compulsória, que a torna obrigatória, que dá força executória, que imprime a norma compulsoriedade. Até pelo que representa uma Constituição, como a norma que estabelece como o Estado é constituído, como o poder é constituído e limitado, e que consagra os direitos tidos como fundamentais, a vigência da norma constitucional é, via de regra, imediata, salvo expressa menção em sentido contrário na própria norma constitucional. O que vale não apenas para a norma constitucional originária, como também para a norma constitucional derivada. É preciso, neste momento, analisar também qual a consequência da vigência de uma nova Constituição em relação, primeiro, à Constituição anterior e, em segundo lugar, à legislação infraconstitucional anterior. Primeiro, em relação à Constituição anterior, prevalece no Brasil a ideia de que a nova Constituição, a vigência da nova Constituição, é a mostra de que não existem cortes nas nossas aulas. Então, a vigência de uma nova Constituição provoca a revogação total, a chamada abrogação da Constituição anterior, salvo, é claro, expressa menção em sentido contrário na nova Constituição. Pode eventualmente ocorrer alguma menção em sentido diverso na nova Constituição. Cito até um exemplo estrangeiro. A Constituição vigente da França é de 1958 e a própria Constituição de 1958 determinou a preservação da vigência e com estatura constitucional das normas da Constituição anterior sobre ordem econômica. Portanto, a ressalva foi feita pela própria Constituição nova. Então, da mesma maneira, se isso ocorresse no Brasil, prevaleceria a ressalva contida na nova Constituição. Não havendo ressalva, a Constituição nova revoga totalmente a Constituição precedente, anterior. Essa revogação total seria imediata ou não com a vigência da nova Constituição? Mais uma vez, se não houver referência em sentido contrário na nova Constituição, a vigência da nova Constituição revoga de imediato a íntegra da Constituição anterior.
mas pode ocorrer uma ressalva na nova Constituição, como ocorreu com a Constituição Brasileira de 88, que previu no artigo 34 das disposições transitórias a manutenção por alguns meses da vigência da parte da Constituição brasileira anterior que tratava do sistema tributário nacional. Ora, não houve, portanto, uma revogação total e imediata da Constituição anterior no Brasil. Uma parte permaneceu vigente ainda por alguns meses, a parte que tratava do sistema tributário. Mas por força do que, textualmente, expressamente, previu o artigo 34 das disposições transitórias da Constituição de 88. Não havendo ressalva, como disse e repito, a revogação total opera-se de imediato. Além dessa figura, é importante mencionar um outro fenômeno que o Supremo Tribunal não admite no Brasil, mas que é muito comentado pela doutrina e por isso já apareceu em alguns concursos públicos. Faço referência à chamada desconstitucionalização. A desconstitucionalização é a hipótese em que as normas da Constituição anterior, que não contrariarem a nova Constituição, pudessem permanecer vigentes, porém, não mais com natureza de normas constitucionais, e sim de legislação infraconstitucional. Daí o nome desconstitucionalização. Aquilo que era norma constitucional deixaria de ser. Passaria a ser lei. O Supremo Tribunal Federal, como disse, não admite esta figura no Brasil. É uma figura que foi adotada em alguns estados em momentos de grave anormalidade. Para isso foi concebida, de grave instabilidade, de contundente instabilidade política institucional e que acaba por gerar, e nos casos em que isso ocorreu e que acabou por gerar, uma adoção de sucessivas constituições em curto espaço de tempo. Como ocorreu na França, pós-Revolução Francesa, que teve que adotar, por força dos acontecimentos políticos da época, várias constituições, sucessivas constituições, em curtíssimo tempo entre uma e outra. A Constituição de 1791, 1793, 1795, 1799, entre outras. Teve a França várias constituições. Daí a ideia da desconstitucionalização. Aquilo que já estava na Constituição anterior não foi reproduzido na nova, mas também não conflita com a nova. Ao invés de aguardar o legislador ordinário produzir, aproveita-se. Entende-se que continua vigente, só que não mais com estatura constitucional, e sim com estatura legal. Essa figura da chamada desconstitucionalização. Mas, repito, fenômeno que não é aplicado no Brasil. Vimos, então, a consequência da vigência de uma nova Constituição em relação à Constituição anterior. O que veremos na próxima aula é a consequência da vigência de uma nova Constituição em relação à legislação infraconstitucional anterior. Então, até a próxima aula.